Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Bom, eu instalei esse aplicativo aqui no meu celular, né? Vocês podem procurar aí na Play Store. Chama-se Instalações Elétricas, né? Como está aqui na tela aqui. O que eu fiz aqui para vocês? Eu estou espelhando ele no meu computador para poder gravar essa aula. Então, como prometi para vocês, né? Não temos como fazer uma aula assim prática, né? Mas aqui vai dar para a gente simular bem legalzinho. Então vamos lá, instalações elétricas. Nós temos aqui uma gama de instalações aqui que a gente pode fazer. O que eu quero fazer nessa aula aqui? Passar para vocês como fazer um acionamento de interruptor simples, né? Uma lâmpada acionada por um interruptor paralelo. Uma lâmpada acionada, né? Por um interruptor aqui de 3 ou 4 vias, né? Que seria aqui um interruptor intermediário. Um interruptor de uma seção conjugado com uma tomada. Duas lâmpadas acionadas por apenas um interruptor de duas seções, né? Uma seção para cada lâmpada. Ou duas lâmpadas por apenas um interruptor. Depois eu tenho duas lâmpadas acionadas com um interruptor de duas seções conjugado com a tomada. Campainha, né? Campainha aqui até o final. Pode até passar a fotocélula aqui. Vamos ver como que vai ficar o tempo aqui, né? Então vamos lá. No aplicativo você vai clicar lá na lâmpada, ele é um jogo, né? Então você clica num determinado ponto, clica no outro, ele já vai fazer ligação para vocês. O interessante é que vocês saibam que quando se trata de, né, que a gente está falando aqui de tensão alternada, né? Uma tensão alternada. Na tensão alternada a gente não tem positivo e negativo. A gente tem fase e neutro. Como que eu faço a ligação de uma lâmpada com um interruptor simples? Eu vou fazer aqui, ó, a fase, interromper no interruptor, por isso o nome de interruptor. Do interruptor até um lado do soquete, onde vai rosqueada a lâmpada, esse fio aqui, esse cabo, ele se torna, né? A gente chama ele de retorno. E depois do outro lado, o neutro. Então, cliquei, acendeu. Ó, que bonitinho, né? Ganhei 5 estrelinhas aqui, ó. Qual que é o esquema dessa ligação? O interruptor simples, pessoal, ele tem apenas dois. Aqui são dois parafusos, né? Então, de um lado aqui, normalmente o do meio aqui a gente liga a fase e na ponta a gente vai ligar aqui o neutro, né? O retorno, perdão, pessoal. O retorno aqui no soquete, do outro lado do soquete eu ligo no neutro. Vamos para a próxima ligação. Isso aqui, você tem lá um interruptor para ligar a lâmpada e uma tomada aqui conjugada aqui na mesma caixinha, né? Só que eu tenho que fazer uma distribuição, né? Eu não posso ligar tudo junto, né? Porque a corrente do meu circuito de iluminação aqui, onde eu vou ligar a lâmpada, a corrente é bem menor do que a corrente de uma tomada comum. O interessante desse aplicativo é que, se eu ligar errado, ele vai me dar aqui, ó, por que eu não posso fazer isso? Ele não respeita o critério. Então, quando você clica, se você errar, né, você pode errar de propósito para você saber as normas. Então, tem na norma NBR 5410 que a seção mínima para você ligar as tomadas de uso geral, né, é o que a gente tem aí. Tomada de uso geral é essa que a gente tem na sala, no quarto, né? Na cozinha, aquelas umas que você liga ali, liquidificadores, batedeiras, né? São equipamentos de baixa potência, né? Se você for colocar uma tomada, um aparelho com a potência bem maior, tipo micro-ondas, você tem que criar um circuito apenas para ele. Então vai ter um circuito, né? Normalmente a seção desses fios vão ser bem maiores, né? Isso é calculado, nós vamos ver mais para frente. E fazer uma proteção para eles.
Então aqui o meu circuito de iluminação, eu tenho cabo de 1,5, que eu vou ligar a fase no interruptor, vou ligar o meu retorno e da lâmpada no neutro. Minha lâmpada já está funcionando. A tomada é simples. Aqui, pessoal, eu tenho 220. Eu vou ligar a fase de um lado com a fase do outro. Se fosse 127, do outro lado seria o neutro. Não tem, é a mesma coisa. Assim, a ligação se torna a mesma. A tomada é a fase de um lado, neutro outra fase do outro. E o pino do meio sempre vai ser o meu aterramento. O aterramento é diferente do neutro, correto? Então, está ligado aqui. Liguei minha tomada. Liguei a lâmpada, está funcionando. Minha tomada está aqui 220. Qual que é o esquema? Um interruptor simples, parafuso do meio na fase, parafuso da ponta no retorno e o outro lado do soquete no meu neutro. No meu outro circuito aqui, no circuito das tomadas, fase de um lado, fase do outro, o meio sempre vai ser o terra. Qual que vai ser a nossa próxima aqui? Tem casos que a gente tem que fazer algumas derivações, né? Você não vai puxar dois fios para ir para o mesmo local, né? Então você vai fazer uma derivação, uma emenda nesse fio. Então no jogo aqui ele é feito dessa maneira. Você clica em 3 pontos para fazer a mesma, né, para fazer essa ligação. Eu tenho 2 lâmpadas, 2 interruptores, né? No caso aqui a gente fala que são interruptores de 2 seções. Para que serve isso? Eu tenho na minha sala um interruptor que vai ligar a lâmpada da minha sala e tem um interruptor que vai ligar a lâmpada lá na minha área. A fase eu vou interromper aqui, mas eu vou fazer uma derivação. Eu vou entrar com essa fase no interruptor e já vou ligar no outro também. Vou alimentar as 2 seções com o mesmo fio aqui. Só que o retorno, vou colocar um retorno para uma lâmpada e um retorno para outra. O neutro eu faço uma derivação também. Não tem problema nenhum. Acendi uma lâmpada, acendi a outra. Como que fica o esquema? Uma fase, né, com a derivação. Pessoal, isso aqui na prática, o que a gente faz? A gente pega um pedaço de cabo, né, um pedaço do fio, e coloca entre esses dois aqui, ó, desde que essa parte aqui ela fique isolada. Então o que a gente faz? Corta um pedacinho de fio, parafusa nesse aqui, aperta nesse parafuso, coloca esse aqui, põe a outra ponta que vai para a fase e aperta, sempre bem apertado para não dar mau contato. Do outro lado eu tenho o retorno, né? Um retorno para cada lâmpada. E aqui nos soquetes aqui você pode, presta bem atenção aqui agora, pessoal. Vocês fazem uma emenda no fio que vai lá. Vocês podem ligar nesse soquete e ligar junto com essa outra ponta aqui. Se vocês ligarem dessa ponta nessa aqui, o que vai acontecer? Vocês estão ligando em série. Ou vocês vão fechar um curto aqui. É sempre do outro lado. Então vai ser assim. Vamos para a próxima ligação. Mas eu quero ligar 2 lâmpadas com apenas um interruptor. Posso fazer isso? Posso. Eu vou interromper a fase. E o meu retorno, eu vou fazer uma derivação nele. Eu vou ligar o retorno numa lâmpada e da outra lâmpada eu posso ligar em outra. Posso ligar 3? Posso ligar 4? Posso. E o neutro eu vou fazer também aqui a minha derivação, né? Para que eu uso 2 lâmpadas no interruptor só? Você imagine, você tem as lâmpadas em volta da casa, você vai colocar um interruptor para cada lâmpada? Não, você põe um interruptor,
Aí eu coloco uma lâmpada em cada canto da casa, são 4 lâmpadas, e interligo o meu retorno. Quando eu acionar apenas um interruptor, eu ligo as 4 lâmpadas de uma vez. Correto? Olha lá, acendeu. Como que fica esse esquema? Olha lá. Mesma coisa, fase no centro, o outro parafuso aqui eu vou fazer uma derivação no meu retorno, né? E vai um fio para cada interruptor. E faço uma derivação no neutro também. Próxima ligação. Agora eu tenho 2 lâmpadas, né? Independentes. Eu tenho lá na minha sala, eu já tinha ligado na minha sala lá, né? Um interruptor para a lâmpada da sala, um interruptor para a lâmpada da minha área. Porém, eu também preciso de uma tomada. Mesmo esquema do outro. Nós fizemos lá com um interruptor, né? Uma seção conjugado com uma tomada. Eu tenho que ter um circuito para a tomada e um circuito para a iluminação. A minha fase, eu vou fazer uma derivação aqui do meu circuito de iluminação, né? Ligar os 2 interruptores com a fase. Um retorno para cada lâmpada. E vou fazer aqui, ó, o neutro aqui, vou fazer uma derivação. A tomada, mesma coisa. Do meu circuito de tomada, que eu estou usando aqui um cabo de 2,5, por causa da corrente. Do outro lado, a outra fase. E no centro, sempre o aterramento. Acende uma lâmpada, acende outra, né? A tomada já está funcionando. Como que é o esquema? Fase nos parafusos do meio, certo? Os retornos, um retorno para cada lâmpada. A derivação no meu neutro, no circuito de iluminação. No circuito de tomada, eu tenho uma fase de um lado da tomada, uma fase do outro e o aterramento no pino do meio. Agora a gente tem aqui interruptores paralelos. Para que serve? Eu tenho, vamos pegar o exemplo da nossa sala. Eu entro pela porta da sala. Eu vou acender a lâmpada. Mas eu vou para o meu quarto. Eu faço o quê? Eu venho aqui na porta da sala e saio correndo no escuro? Não, eu coloco um interruptor paralelo que, independente de onde eu esteja, eu consigo acender ou apagar. Como que vai funcionar? Eu ligo a fase no interruptor e aqui está a ligação paralela, o retorno entre os 2 interruptores. Esse lado do outro interruptor, eu vou fazer um retorno para a lâmpada. Então eu tenho uma derivação aqui, eu entro com a fase, eu tenho 2 retornos que vai entrar no interruptor e um que vai para a lâmpada. Do outro lado, o neutro. Acendi a lâmpada. Como que ficou esse esquema? Fase no centro, no parafuso do meio. Essa é a diferença do interruptor paralelo com o interruptor do simples, né? Esse tem 3 parafusos. Então, o meio a gente sempre deixa para ligar a fase. E os parafusos das pontas aqui eu vou fazer o que a gente chama aqui da ligação paralela em si, né? São 2 retornos aqui, ó, que eu vou interligar os 2 interruptores. E no centro do outro interruptor eu vou usar ele como retorno para a lâmpada, certo? E vou colocar o neutro aqui no meu soquete. Então, eu acendi a lâmpada de um lado, eu posso apagar ele aqui. Tá? Entrei pela porta da sala, acendi, atravessei a sala, estou indo para o quarto. Apaguei. Mas minha esposa ficou lá para trás lá. E eu já apaguei a luz. Ela clica aqui e acende a luz de novo. Não tem problema. E pode apagar. Se eu acendi aqui, eu posso apagar aqui. Dependendo se eu acendi que sair lá na sala, lá eu apago. Assim que ela vai funcionar. Vamos para o próximo.
Isso aqui que a gente chama, né, de 3 vias, né, ou 4 vias, né, é um interruptor intermediário. Como que ele funciona? São ligações paralelas entre os 3 interruptores. Isso aqui a gente usa normalmente em corredores muito grandes, né, onde eu tenha uma porta no meio do corredor, né? Eu tenho a entrada do corredor, uma porta de quarto aqui no meio do corredor e a saída do corredor, né? Ou vice-versa. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou ligar a fase do interruptor e fazer ligações paralelas aqui, ó. Fiz a ligação paralela. E o último vai ser o retorno para a lâmpada. E o neutro. Como que vai ficar esse esquema? Esse interruptor aqui, que a gente chama de interruptor intermediário, ele tem uma ligação aqui dentro, aqui em cruz, né? Então, de qualquer maneira que ele esteja aqui ligado, ou para cima ou para baixo, ele vai dar condições de acender ou apagar a lâmpada de qualquer ponto que eu esteja aqui entre esses 3 interruptores. Interrompo a fase, né? A fase é ligada aqui no meio. Os 2 de baixo aqui, no caso aqui que são esses 2 do meio, eu vou ligar o primeiro interruptor. E os 2 aqui de cima eu vou ligar no outro interruptor, porque vocês imaginam, ó, eu fechei aqui, liguei a lâmpada. Se esse cara está fechado entre esses 2, então a energia vai passar aqui, vai vir aqui, vai para o retorno e ligou a lâmpada. Certo? Se ele vier por aqui, ele vai vir por aqui, vai vir aqui, vai ligar a lâmpada de qualquer maneira. Então, de um lado ou do outro, você vai ligar. Então, ó, eu liguei aqui, apaguei. Ó. Liguei de um lado do corredor, entrei no quarto aqui do meio, apaguei, mas veio outra pessoa do outro lado do corredor, acendeu ali, saiu do outro lado do corredor, apagou. Ah, eu saí do quarto, eu acendo a luz de novo, eu vim para cá, e assim por diante. Aqui foi o que eu falei para vocês da campainha. A campainha é um botão de pulso que quando eu aperto ele, ele vai passar a corrente e vai acionar a bobina da campainha. Então é como se fosse ligar uma lâmpada. A fase interrompe aqui no interruptor, ligo o retorno até a campainha, o outro lado da campainha no neutro. Apertei, funcionou. O esquema da ligação é igualzinho da lâmpada. Do lugar da lâmpada aqui eu tenho a campainha. Aqui vocês vão ligar a fotocélula da seguinte maneira. A fase no primeiro terminal. O neutro eu vou fazer uma derivação até o centro. E o terceiro terminal vai ser o meu retorno. De dia está apagado. De noite a lâmpada acende. E isso se dá pelo LDR que tem aqui dentro, uma plaquinha, né, uma placa fotossensível, né, com circuito eletrônico, onde na ausência de luz a resistência cai, é pequena, então passa a corrente e acende a luz. Quando eu tenho bastante luminosidade nessa placa, ela aumenta a resistência e não passa corrente aqui. Pessoal, se gostar, dá um joinha aí embaixo. Manda seus comentários e a gente se vê na próxima aula. Até mais.